Salve galera do canal, falando de Paysandu. Nesta quarta-feira o Papão entra em campo pela Copa Verde para encarar o Goiás no primeiro jogo da decisão da competição, né? Uma competição que o Paysandu é o maior detentor de títulos, vai tentar manter essa hegemonia diante da equipe do Goiás, né? E esse primeiro jogo vai ser um jogo bastante difícil, já é um jogo de Copa Verde, mas com cara de Série B, porque o Goiás é um adversário de Série B, e esse time aí que tá aparecendo na sua tela deve ser o provável time do Paysandu para encarar a equipe do Goiás, se o técnico Luizinho Lopes não fizer alguma alteração em relação à equipe que entrou em campo contra o Atlético Paranaense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que pela Série B do Brasileirão, o técnico Luizinho Lopes tem alguns reforços. Já pela Copa Verde, o treinador não conta com alguns jogadores da equipe bicolor, isso em razão daquela inscrição, né, dos jogadores terem chegado depois do prazo de inscrição para poderem disputar a Copa Verde. É claro que a gente vai falar sobre isso, mas eu vou pedir, antes de mais nada, que você deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Como eu disse no vídeo de ontem, a gente estava um pouco afastado, que eu estava fazendo o TCC, terminando meu curso na faculdade, e não tive tempo de dar atenção para o canal, e eu peço muitas desculpas para vocês, mas a gente já está de volta, retornamos, agora não tem mais nada para nos impedir, nos atrapalhar de fazer conteúdo até o final do ano. Então te inscreve, deixa o like e aí comenta qual o seu placar para esse jogo. Mas eu quero começar, galera, falando sobre ingressos, tá? O Paysandu anunciou que os ingressos para esse jogo estão custando a partir de R$20, né? Para o jogo contra o Goiás, e eles estão à venda. A gente tem a descrição de como vai funcionar esses ingressos, né? Tinha um lote promocional de R$30, arquibancada A, R$40, arquibancada A também. Já na arquibancada B, R$40 lote promocional e arquibancada normal 50. Arquibancada A feminina 20, arquibancada B feminina 25. São as estratégias de venda do Paysandu para esse jogo contra o Goiás, né? Lembrando que é muito importante a presença do torcedor de forma maciça. O Roger Aguilera, né, pediu o apoio do torcedor comparecendo nos jogos, e esse jogo é muito importante. Lembrando que o Paysandu vai ter ali uma sequência de jogos muito extenuante, vai ter Copa Verde, vai ter a Série B, vai ter também o Campeonato Paraense voltando em maio, então o Papão precisa muito do apoio da Fiel, porque serão desafios bem difíceis contra adversários todos de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu quero destacar também uma notícia aqui, já falando sobre isso, do Felipe Albuquerque, tá? Ele que é diretor do Paysandu, executivo de futebol do Papão, e ele falou em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, ele exaltou a participação do Paysandu em 3 finais no primeiro semestre, né, considerando a Supercopa Grão-Pará que o Paysandu disputou e também a Copa Verde e o Campeonato Paraense, né. Ele afirma que o Lobo está preparado para todas essas competições, fala sobre orgulho, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque o Paysandu está tendo muito calendário pela sua própria eficiência, né. Não era para estar tão apertado assim, por causa do Campeonato Paraense, que acabou paralisado, né? Não era para ter sido paralisado, mas a gente teve todo aquele imbróglio judicial que acabou paralisando o Campeonato Paraense. Então o Paysandu agora acaba tendo esse tanto de jogos aí juntos, né? Nas competições que está disputando o Papão, né? Agora falando sobre elenco, e eu quero falar sobre o Paysandu e destacar alguns pontos do jogo passado e destacar o que eu espero para esse jogo, certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que o Paysandu só funcionou de um lado no jogo, principalmente na primeira etapa. O Paysandu só funcionou pelo lado do Brian Borges e pelo lado do Rossi, né, o lado direito do Papão. Foi lá que as jogadas do Paysandu foram construídas, foi lá que as jogadas mais perigosas chegaram, e foi por lá também que surgiu a jogada que resultou na bola lançada por Rossi, e ele devolve para o Leandro Vilela, e o Leandro Vilela manda para o gol. Dito isso, que qualidade, que tapa de qualidade do Vilela, e que precisão no passe do Rossi e na inteligência dele pensar, pô, não vou chutar direto, porque dava para ele chutar direto, mas tinha menos chance de gol, dele tocar pro Vilela ter calma e responder. Mas isso tem que ser corrigido pro jogo contra o Goiás. A gente não pode ter um time penso por um lado. A gente tem que trabalhar todas as possibilidades. Talvez aí, meus amigos, o Paysandu tem que dar uma maior amplitude nas suas jogadas, saber atuar tanto com o Rossi, que é o principal nome do time no momento, quanto com o Pedro Del Valle ali pelo lado em que ele atua. O Pedro Del Valle que também tem muita qualidade, também tem muito recurso para atuar ali pelo aquele lado e dar um trabalho, dar uma certa preocupação para o adversário.
Outro nome que a gente também destaca ali da partida passada foi o jogador, o Brian Borges. O Brian Borges, eu vou destacar ele por 2 pontos, 2 aspectos. Né? O Brian Borges, muita gente está falando em relação ao fato do erro individual do Brian. E, sinceramente, não pode acontecer erro individual daquele jeito na Série B. Mas o Brian, ele teve uma participação ofensiva no jogo interessante, tá? Destaco essa participação ofensiva interessante porque, assim, o erro, às vezes, ele acaba fazendo com que a gente completamente anule tudo que o jogador fez. E o Brian, ele tem uma trajetória muito ascendente no Paysandu. Então não se pode pensar que apenas por aquele jogo não ter sido interessante que o Brian ele não está preparado para fazer uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e para os próximos jogos Copa Verde e Campeonato Paraense. Outro ponto que eu quero abordar também aqui, será que teremos que ter revezamento? Esse é um ponto muito importante, porque o Paysandu vai ter esse calendário extenuante e se não tiver um revezamento, principalmente em atletas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu vai acabar sofrendo com lesões, vai acabar sofrendo com desgaste físico e isso, meus amigos, isso é muito inerente na Série B de um modo geral. Imagina quando a gente está falando de uma competição de Série B e vai ter mais no meio 4 jogos contra outro adversário de Série B, 2 contra o Goiás, 2 contra o Clube do Remo e aí, além disso, o fator clássico, além disso, muita coisa. Então, é um ponto a se pensar. E eu quero até debater com vocês um pouco mais sobre isso. Você acredita que o Paysandu deve poupar ali alguns dos seus jogadores em alguma competição? Visando que vai ter Parazão, vai ter Copa Verde, vai ter Série B do Campeonato Brasileiro? E se sim, em quais competições pode haver o descanso de algum atleta? Lembrando que a principal competição do Paysandu no ano, ao meu ver, é a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? E a gente tá falando de Copa Verde, de Parazão, mas ainda tem um outro detalhe. Um outro detalhe que não pode passar despercebido. O Paysandu tá na 3ª fase da Copa do Brasil. E os jogos devem acontecer ali por final de abril e início de maio. Junto com esse bolo todo de Copa Verde e de Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá. Sinceramente, eu não vejo condições físicas. E eu não tô falando aqui porque isso seja problema do Paysandu. Não, é porque é muito jogo do Paysandu disputar tantos jogos de alto nível sem haver revezamento. E aí, meus caros, eu acho que alguns jogadores do banco de suplentes do Paysandu deveriam ser alocados para titularidade nessa partida contra o Goiás na Copa Verde. Sinceramente. Não desmerecendo a importância da Copa Verde, sei muito bem da importância, inclusive sou um dos maiores defensores dessa competição, porque ela fomenta o futebol na região, mas chegou um momento que está muito crítico o calendário de jogos. Eu acredito que era importante dar uma revezada no elenco. E aí, meus amigos, quem sabe, por exemplo, colocar o Benítez de titular nesse jogo contra o Goiás. Quem sabe aí colocar alguns nomes que acabam não tendo titularidade correntemente. É isso, galera. Foi esse vídeo de hoje. Valeu!